Olá, amores! Hoje nós vamos começar o nosso primeiro assunto da terceira unidade da matéria de redação, certo? Eu resolvi aparecer, né? Kaique disse que eu sou a blogueirinha, né? Como ele comenta nos meus textos, nos meus vídeos lá no YouTube. Então eu resolvi fazer jus ao que Kaique disse, certo? Então, brincadeiras à parte, vamos começar o nosso primeiro assunto da terceira unidade, que é o gênero textual editorial, certo? Então nós vamos entender as características desse texto, desse gênero e que tipo de meio ele é utilizado, certo? Como se define esse tipo de gênero textual. Então vamos dar início, ok? Então, o editorial é um tipo de texto utilizado na imprensa, né, especialmente em jornais e revistas, né, que tem por objetivo informar, mas sem a obrigação de ser neutro e indiferente. O que é que isso significa? Esse tipo de gênero textual ele vai estar contido uma grande subjetividade, não é? Que é você dar a sua opinião sobre determinado assunto, você trazer argumentos, né? Claro que para você falar sobre determinado assunto você tem que ter, né, argumentos para poder convencer quem está lendo ou assistindo, né, a sua determinada posição. Então, podem observar que esse tipo de gênero textual vai trazer isso. Ele vai, quando o jornalista está informando, né, a determinada matéria, ele vai dar também a sua opinião, ele vai trazer a sua opinião. Digamos assim, aquele meio de comunicação, ele vai dizer qual é a posição que ele está, digamos assim. É igual se a gente for comentar, por exemplo, a Rede Globo atualmente, né? A Rede Globo está fazendo oposição ferrenha ao governo de Bolsonaro. Então, ela já mostra nos seus jornais, nos seus programas humorísticos, podem observar que ela já mostra qual é a opinião dela, né? Qual é a posição dela em relação ao governo de Bolsonaro. Aí, estou fazendo referência a esse gênero textual, certo? Então, é comum se ter uma seção chamada editorial na mídia impressa, né? E a objetividade e imparcialidade não são características dessa tipologia textual, ao que eu acabei de falar, uma vez que o redator dispõe da opinião do jornal sobre o assunto narrado, né? Como eu já falei. Então, logo os acontecimentos são relatados de modo que evidencia a posição da mídia, ou seja, do grupo que está por trás do canal de comunicação, como eu acabei de citar o exemplo da Globo. Já se a gente for citar o exemplo, por exemplo, da Record, dos jornais da Record, dos jornais da SBT, a posição já é contrária à posição da Globo. Eles já são a favor do atual governo, né? Uma vez que são editoriais e não são assinados por ninguém, mas deixa bem claro em qual posição aquele grupo está, né? Ou qual posição aquele grupo está tomando. Então, assim podemos dizer que o editorial é um texto mais opinativo do que informativo. Então, além de trazer informação, ele vai trazer a opinião de quem está passando a informação. O editorial possui um fato e uma opinião, né? O fato informa o que aconteceu e a opinião transmite a interpretação do que aconteceu. Então, para vocês observarem, cada um vai ter uma interpretação de determinado assunto, né? Por suas características, podemos dizer que o editorial é um texto dissertativo, né? Por que ele é dissertativo? Pois ele desenvolve os argumentos baseados em uma ideia central. Então, vai ter uma ideia central. Se eu vou transmitir uma reportagem, dentro da minha reportagem vai ter uma ideia central e eu vou usar argumentos, né, para poder dar a minha posição sobre aquele assunto e tentar convencer o leitor ou o telespectador, se for um jornal, né, tentar convencê-lo de que eu estou certo, entendeu? Que a minha posição está certa, certo, queridos? Tanto certo, né, tal. Baseado em uma ideia central, já falei, né, crítico, porque vai criticar, claro, né, ou críticas construtivas ou não, já que expõe um ponto de vista informativo, é informativo porque relata um acontecimento, ok? Então, as características específicas do editorial, nós vamos conhecer algumas características específicas desse gênero textual. Podem observar que nesse slide, nos slides que eu sempre trago informações a mais do que está no livro, ok? As características específicas são a impessoalidade, certo? A topicalidade, a condensabilidade e a plasticidade. Aí vocês, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu vou explicar cada um deles. Então, a impessoalidade é característico do editorial
por se trata da matéria não assinada, ser escrita na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Tipo assim, né? Eu vou falar sobre o determinado assunto, mas eu não vou aparecer, não foi eu, Ana Cláudia, que estou falando. Isso é uma posição de nós aqui de determinado grupo, certo? Que temos essa posição. Eu não uso a primeira pessoa do singular, ok? Explica-se que essa é uma característica da própria variabilidade no comportamento do gênero, na transição das instituições jornalísticas que deixaram de ser propriedades individuais ou familiares e se tornaram organizações complexas. A topicalidade surgiu como a exigência, né, da nova estrutura editorial das empresas brasileiras, né, que abandonaram o conceito de um único editorial que contenha vários assuntos, o que dava a ideia contraditória de um editorial que falava muito, mas que ao mesmo tempo não se detinha em nada, não se mantinha ocupado em nada, né? Por um maior número de editoriais, no qual um deles trata especificamente de uma determinada questão, permitindo assim que o editorial se torne mais preciso e objetivo na expressão da opinião. O que significa essa característica topicalidade? Quer dizer o seguinte, se a gente for fazer um exemplo, se a gente for citar um exemplo em relação às temáticas das televisões. Eles vão apresentar os programas jornalísticos definindo o que cada programa jornalístico vai falar. Por exemplo, nós temos os programas jornalísticos de esporte. Então, ali naquele jornal vai tratar só sobre os vários tipos de esporte, né? Nós temos programas jornalísticos que vão falar sobre a família. Então, aquele jornal ali vai tratar especificamente sobre isso. Então, isso significa a topicalidade, ou seja, certo? Enganchei. Ainda sobre a topicalidade, há as seguintes espécies de editoriais, né? Preventivo, focalizando aspectos novos que podem produzir mudanças de ação, apreendendo o impacto de uma ocorrência. E, de consequência, visualizando repercussões e efeitos. Porque para toda uma ação tem uma repercussão, né? Aí nós temos a segunda característica, que é a condensabilidade, ou a terceira, desculpa. A condensabilidade foi uma característica que surgiu por causa do cotidiano dos tempos modernos, certo? A rotina apressada transformou o leitor em um público que exige rapidez na sua leitura. Então, ser claro e breve virou uma necessidade do editorial para ser lido. Então, quando você, né, nós que vivemos nessa correria, aqui em Jacobina nem tanto, mas em cidades maiores que as pessoas querem ver a notícia muito rápido, querem ler rápido, entender sem palavras muito difíceis e tal. Então, essa característica ela é essencial porque o leitor quer ler a determinada notícia e já entender o que está se passando ali, não quer estar tentando interpretar o que aconteceu, ok? A plasticidade, né, essa característica decorre da própria natureza dos fenômenos jornalísticos, como os fatos jornalísticos são originados pelas circunstâncias e o que acontece no dia a dia, né? Eles não podem ser estáticos, ou seja, cada dia vai surgindo novas formas de se repassar as notícias, né? E todo dia vai surgindo algo. Claro que nunca é a mesma coisa todos os dias, né? A morfologia, né? Quanto à morfologia, os editoriais são divididos em artigo de fundo, né? Editorial principal, sueto, pequena análise sobre um fato da atualidade e nota, registro ligeiro de uma ocorrência antecipando suas consequências ao leitor, ok? Conteúdo, né? Pelos conteúdos dos editoriais são classificados em informativos, né? Esclarecedor, normativo, desculpa de novo, gente, exortador e ilustrativo, que é educador. Estilo, quanto ao estilo, né, o editorial pode ser intelectual, né, racionalizante, e o emocional, que vai sensibilizar as pessoas, né? Natureza, por fim, quanto à natureza, o editorial é classificado em promocional, como linha da empresa, circunstancial, oportunista, imediatista, polêmico, contestador e provocador. Geralmente os editoriais discorrem sobre um assunto polêmico, né, manifestando sua adesão ou rejeição ao conteúdo,
por meio dos mecanismos argumentativos próprios do jornalismo escrito. Nós temos o editorial é um elemento do jornalismo opinativo, não poderia deixar de ser um dos gêneros discursivos presentes no jornal e que expressa o ponto de vista, seja ideológico, político ou econômico, né? O gênero editorial está classificado como um gênero discursivo, argumentativo, e apresenta sua estrutura de uma forma geral, ideias, justificativas, sustentações, negociações e conclusões. O editorial é um resultado de uma atividade linguística produzida com a intenção sob determinadas condições necessárias e que se atinja o propósito visado. Os objetivos visados pelo editorial seriam persuadir o leitor, né, a aderir à posição defendida pelo jornal, levar instituições públicas e privadas a agirem de acordo com os interesses coletivos do próprio jornal. Então, observem a intenção, né, desse tipo de gênero textual. Ok, meus amores? Agora nós vamos fazer a atividade que eu vou mandar lá no WhatsApp, ok? Beijo, beijo.